passam por critérios de implantação. Para se implantar uma biotecnologia da reprodução, nós temos que montar critérios, eles são necessários para que elas deem certo. Esse é um dos fatores. E outros fatores que a gente vai colocar aqui é o fator de lucratividade. Ora, se eu vou implantar uma biotecnologia, ela vai me trazer lucratividade, é importante eu implantá-la para obter lucro, obter uma maior receita, né? Às vezes eu não obtenho lucro, mas obtenho uma maior receita. Para eu garantir o mercado, né? Então, são fatores que nós vamos ponderar aqui ao longo dessa aula. Bom, Rodrigues, ele cita que as tecnologias reprodutivas surgiram e evoluíram ao longo dos tempos, levando a aplicações com diferentes impactos na produção e seleção animal, com repercussões na saúde animal e humana. Né? Então, essas biotecnologias, logo que surgiu a inseminação artificial, né, que é uma das primeiras biotecnologias, e ela pode ser executada com sêmen a fresco, com sêmen resfriado ou com sêmen congelado. Ela foi evoluindo nessa ordem, ela veio para aumentar, né, a falhou. Nem eu me ouvi agora. Ela vem... Todo mundo está ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Tá. Então, ela vem para aumentar a distribuição dos códigos genéticos para cada um dos seus sucessores, cada um dos seus filhos, netos e bisnetos. Então, para isso que se utiliza as biotecnologias da reprodução. E Rodrigues já cita isso, né? Aí já vai mais uma referência. O nosso pai da reprodução, Rafez e Rafez, 2004, né? Nenhum teste isolado é capaz de predizer a fertilidade de uma amostra de sêmen, mas o exame de várias características pode determinar uma maior fertilidade potencial. Né? Interessante isso que Rafez fala, é um dos pais da reprodução, principalmente ruminantes, né? Ele escreveu, estudou, um cientista nessa área. Quem passou por reprodução e não leu Rafez, meus pêsames. Então, o Rafez ele dá essa ideia. Né? É importante que todos, quando acaba essa aula, vão procurar o Rafez, eu acho que ele tem até em PDF. Mas, se não tiver, tem na nossa biblioteca virtual, lá para ser consultado. Então, ele fala, porque às vezes a gente tem que ter muito cuidado, né? O exame de sêmen é um exame momentâneo. Né? Bom, a biotecnologia da reprodução, ela vem para dar auxílio no melhoramento genético. E, como eu falei, para distribuir melhor genes de reprodutores e reprodutoras que têm características, né, já estudadas e que têm prepotência, capacidade de passar essas características através dos seus descendentes. Então, vamos para lá. Na inseminação artificial, mesmo que com sêmen congelado, para eu colher o sêmen, eu preciso de todo instrumentos e equipamentos, né? Então, se eu vou fazer uma inseminação com sêmen a fresco, eu colho o sêmen, diluo ele, né? Cada sêmen tem um diluente. Hoje em dia já tem, para bovinos, tem diluentes já excelentes aí na praça que você compra pronto. E uma dose de sêmen, ao invés de, em um ejaculado, eu empregar uma vaca,
Eu posso prenhar 50, 60 e, quem sabe, a depender da qualidade do sêmen a ser diluído e da perícia do inseminador, até 80 vacas com um ejaculado. Né? Existem casos desse aí, não é a média. A média é entre 40 e 50. Com um ejaculado eu posso inseminar essa quantidade de vacas. Né? Imagine que esse ejaculado iria para servir apenas uma vaca. Então, o sêmen é acolhido através da vagina artificial, né, que passa por uma mucosa estéril, ela é colocada aqui nessa válvulazinha se admite água, né, a depender a 38, 40 graus, né, esse conezinho vai no fundo, que é o coletor, né, para na hora que o touro ejacular, ele passe pelo coletor, né, e vá cair no tubozinho para você depois tirar e analisar. Né? E aí, essa vagina ela vai estar com a pressão e a temperatura. Pode estar 38, 40, 45, vai depender do dia que faz, da raça, do meu protocolo que eu vou executar para diluir o sêmen para inseminar fresco, diluir o sêmen para inseminar com ele resfriado, ele vai aguentar mais tempo, né? Ou diluir o sêmen para congelar, né? São três tecnologias que eu posso utilizar para a colheita de sêmen. Bom, a avaliação seminal de touros, ele está aqui nesse manual, que qualquer um que quiser entrar lá no CBRA, Colégio Brasileiro de Reprodução, esse manual é que rege todas as características para se avaliar sêmen das diversas espécies, né? Então, esse manual, você vai lá, entra no CBRA, e você compra ele manda por... Misa, Alô? a imagem está corrompida. A imagem está corrompida. Tá. Tem mais alguém que a imagem está corrompida? Só do slide, que eu não consigo ver. Tá branca. Quem consegue ver o slide? Eu consigo ver normal, Misa. Tá normal para mim. Tá. Eu tô conseguindo ver não. Tá. Então, gente, é o seguinte. Se tem gente que vê no normal, é porque o problema é na recepção lá, não é o problema na minha transmissão. Certo? E aí eu não tenho jeito a dar. Ou sai um pouquinho e retorna, ou depois pega esse slide na aula gravada, né? Esse slide também está no AVA, pode passar pelo AVA, né? Então aí vai ser o jeito que a gente Esse tem. slide não abre não no AVA, viu, professor? Deve ser, já teve aluno que me falou pessoalmente que abriu. Isso é outro problema de AVA de cada um. Aí a gente tem que... e já aconteceu comigo também, viu, Zenildo? De eu ter que fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir até ele abrir. Realmente já aconteceu comigo. Mas eu não tenho outro jeito a dar. Esse aí que eu tenho que... Porque, assim, quando não abre para ninguém, aí é o problema da minha gravação ou da minha transmissão. Quando abre para alguns, aí é na recepção de quem não conseguiu abrir. Beleza? Então, vamos lá. Aí o jeito é tentar abrir no AVA e é o que eu falei. Fecha e volta, fecha e volta. Toda vez que eu coloco no AVA a aula e o slide, a Aline vai lá e tenta abrir. Né? É esse procedimento que está sendo feito em todas as disciplinas. Se ela não conseguir abrir, ela chama a atenção da gente. Você botou um negócio no AVA e não está abrindo. Certo? Isso quer dizer que vocês estão mentindo? É lógico que não, porque vocês também, por algum motivo, ou por computador, por celular, qualquer um, ou pela própria internet, ou pelas explicações que eu não sei dar, eu não sou técnico de informática, né? Mas existem, sim, aqueles
geralmente não conseguem. E isso é uma verdade. Por quê? Então, vamos lá. Então, eu tenho aparência, né, e volume. Toda vez que eu vou coletar um ejaculado, eu vou ter aparência e volume. Eu vou ter a concentração espermática, né? Eu vou lá e vou fazer. Existe toda a metodologia que está aqui nesse manual. Existe a motilidade espermática e existe a morfologia espermática. Dentro desses parâmetros, né, eu vou analisar o sêmen fisicamente, porque depois eu vou fazer as outras análises, que são as análises patológicas, né? Que tipo de patologia tem aquele espermatozoide, né? E aí eu vou ver o percentual de espermatozoides com defeitos, né? Pulse formation, gota proximal, gota distal, cauda dobrada. Qual é o percentual que tem desses defeitos? E aí ele entra numa classificação de fértil, subfértil e infértil. Está tudo dentro desse manualzinho que vocês podem adquirir. A inseminação artificial é a técnica desenvolvida para melhoramento genético. Olha, ela é para o melhoramento genético. Então, várias vezes vocês vão entrar numa fazenda e o dono ou o tratador vai dizer assim: aqui a gente trabalha com inseminação direta. Nem touro de repasse a gente tem. E será que ele está fazendo melhoramento? Eu não sei. Aí você faz a segunda pergunta. Qual é a característica que vocês trabalham aqui? Aí o dono olha para o tratador olha para o dono e ninguém sabe responder. Daí você vende bezerro, vende animal apartado, vende de sobreano, vende para recria, vende para engorda. Cara, não, eu vendo para engorda. Então, ele faz até a recria e vende para engorda. Beleza. Daí você volta a perguntar, qual é a característica que você trabalha aqui? Eles não sabem dizer. Então, na verdade, eles estão fazendo inseminação e nem sabendo usar o touro, porque vai ter um touro que vai dar o melhor peso à apartação, vai ter um touro que vai dar melhor peso aos 300 dias, vai ter o touro que vai dar melhor peso aos 18 anos, ou os 18 meses, desculpe. Então, cada touro tem uma característica que tem um percentual de transmissibilidade, né, dentro daquela característica, e tem uma prepotência, que é a capacidade de passar. Se eu não sei o que é que eu estou trabalhando, eu estou usando um sêmen apenas por usar. E muitas vezes ele diz, não, aqui eu faço melhoramento, porque eu faço inseminação. Ele não sabe nem onde quer chegar. E aí você vai para a escrituração zootécnica. Às vezes não tem nenhuma, ou às vezes tem um monte de escrituração. Até às vezes desnecessária. E você vai perguntar, ora, para que serve? Qual é o relatório que gerou esses dados daqui? Não sei. Dados sem relatórios e análise estatísticas não valem de nada. Então, muitas vezes se usa a inseminação, mas não se faz melhoramento genético, né? Quando não se sabe o que é que vai se utilizar. Então, a inseminação ela vai propiciar ter uma expansão de reprodutores de alto valor genético, não só da região, como de outro país, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma cruza com um Angus original de lá da Inglaterra, que tem um marmoreio sensacional na sua carne, eu posso trazer o sêmen de lá e inseminar as vacas aqui, né? Esse touro dificilmente iria se adaptar aqui, né? Porque o clima da Inglaterra é um, o clima do Brasil é outro. Mas eu trago o sêmen e vai nascer aqui filhos desse touro, né? Que vai fixar essa característica de um excelente marmoreio na carne.
Bom, facilita o teste de progênie, por quê? Porque a maioria das vacas a serem inseminadas vão dar o cio muito perto uma da outra, e quando elas vão emprenhar também dentro do mesmo período, 2, 3 meses, e vão parir dentro desses 2, 3 meses, o que vai dar uma melhor análise estatística, porque as pesagens, as avaliações vão ser feitas todas dentro da mesma estação, né? Uma estação dura, né? Se eu tenho 4 estações no ano, e dessas 4, 2 a 2, elas praticamente se assemelham, com poucas transições, eu vou ter o efeito ambiente muito pouco nessas avaliações que eu vou fazer, né? Então, ela facilita o teste de progênie. Ela leva o melhoramento do desempenho ao rebanho nacional de qualquer país, né? Porque se eu vou ter uma maior frequência de genes para aquela característica, eu vou ter a maior quantidade de indivíduos, né, dentro daquela média desejada para peso, para leite e para o que quer que seja, e eu vou conseguir ter uma média melhor do rebanho para uma característica, aumentando assim a produtividade, né? A inseminação artificial também ela propicia, né, cruzamentos que modificam características de produção através da utilização de reprodutores de raças distantes, às vezes que nem existem no Brasil, né? Ela possibilita também a utilização de genética de reprodutores mortos, né? Aquele reprodutor que já tem isso na década de 80, de 90, era uma febre, né? Morreu o Big Ben da Santanice, que era um touro maravilhoso, né, Lore? E quem tinha o sêmen dele na mão acabou tendo um valor parecido com aqueles boom de bolsa de valores, né? O cara tinha um sêmen que ele comprou de R$100 a dose, e depois da morte desse touro, o sêmen foi para R$1.000, R$2.000 cada dose, né? Isso aconteceu na década de 80, 90, iniciozinho da década do ano 2000, né? Reduz o risco de infecções sexualmente transmissíveis, se não há cópula, né? A gente leva através do sêmen, que geralmente sofre um tratamento. Agora, a inseminação tem a questão da mão de obra, né? Essa mão de obra tem que ir lá, observar cio. Muitas vezes pode-se implantar uma sincronização de cio, para que, quando essa vaca esteja em cio, eu tenho um lote de vacas que eu quero inseminar no mesmo momento, né? Eu posso otimizar até o próprio veterinário. Digo, você vai fazer um programa, sincroniza todas as vacas, elas vão dar cio no mesmo período, e você vai para lá e fica lá 1, 2 dias inseminando vaca, né? Você otimiza a mão de obra, você concentra o serviço no mesmo momento, né? E isso muitas vezes facilita. Bom, e ambos podem ser utilizados, porque dentro da sincronização eu tenho a IATF, inseminação artificial por tempo fixo. Bom, o veterinário vai lá, e como é que é feita a IATF? Bom, antes de qualquer implantação de uma biotecnologia, o veterinário tem que ir lá para selecionar os animais, né? Fazer um levantamento genético e reprodutivo, implantar escrituração zootécnica, caso não tenha, implantar a parte de sanidade, implantar a parte nutricional, e aí sim ele vai decidir se o trabalho é melhor com uma IATF ou uma inseminação artificial pura e simples. Bom, em decidindo sincronizar ou não sincronizar, ou sincronizar por tempo fixo, né, que é a IATF, onde todas vão dar um cio no mesmo momento, ou mesmo que não dê, a gente insemina, e mesmo assim algumas ficam prenha. Então, eu posso trabalhar com IATF, o veterinário vai decidir isso aí, olha, está aqui a planilha de custo, se a gente fizer um IATF,
a gente insemina a maioria das vacas. O que não ficar prenho, depois o inseminador pode vir repassar, e no primeiro e no segundo momento, né, ou se reinseminar ela, se ela voltar ao cio, ou botar um touro de repasse. Então, tudo isso é decidido pelo veterinário, que vai lá fazer a inspeção para isso. Mas a inseminação artificial, ela requer um armazenamento, né? Se eu for trabalhar com sêmen congelado, ela requer um armazenamento desse sêmen. O sêmen é armazenado no nitrogênio, né, nesse botijão. Ele vem com a réguazinha que a gente mede, né, o nitrogênio frequentemente, porque ele tem um mínimo, né, geralmente 15, 16 centímetros, você está mandando, já ligando para a empresa vir reabastecer com nitrogênio. Esse nitrogênio vai ter uma temperatura de menos 196 graus. Né? Então, ele congela mesmo. Vamos dizer que você pudesse, porque a boca não dá para passar uma mão, mas vamos dizer que você pudesse botar a mão lá dentro e quando você tirasse e batesse na mão, ela se quebraria toda, porque ela vitrifica, ela congela de verdade. Né? Então, esse sêmen está aí congelado a menos 196 graus. Né? O processo de descongelamento, né? Cada um vai vir com a instruçãozinha, mas em formas gerais, se coloca 30 segundos a 38 graus, mede a temperatura, bota numa vasilhinha, geralmente se utiliza um isopor, um termômetro, chegou a 38, tirou o sêmen, colocou ali na água, descongelou, tirou cortou o bicozinho da palheta, botou na bainha, botou no aplicador, vai lá, palpa a cérvix da vaca e veste a bainha, veste o aplicador, né, passando pela cérvix, indo para o útero, para ser inseminado. É lógico que isso tudo falando assim parece um pouquinho fácil, mas precisa de treinamento. A inseminação de bovinos e bubalinos, ela é mais fácil do que de caprinos e ovinos. Né? E esse botijão, ele tem que ser acondicionado. Por exemplo, ele não pode estar em contato direto com o chão, ele tem que estar em cima de um estrado de madeira, né? Geralmente bem protegido, não pode bater o fundo, ele é como se fosse uma garrafa térmica gigante, né? Mas que aguenta a temperatura de menos 196 graus. E nunca se deve deixar ele vazio. A partir do momento que você encheu, se você... eu não vou utilizar mais, deixou 1 ano, 2 anos ali, geralmente ele estraga, não fica confiável. Né? Tá aí a manobra, né? Uma foto didática da manobra que se faz. O inseminador palpa a cérvix, né? Detecta a cérvix, né? E aí ele vem com o aplicador pela vagina, penetra, e aí ele vai vestir esse aplicador, né, com a cérvix, ele vai penetrando no orifício caudal da cérvix e vai fazendo movimentos não bruscos para não ferir, não machucar a cérvix. O movimento tem que ser firme, mas não brusco. Às vezes não se consegue uma inseminação intrauterina, e aí se deposita o sêmen na cérvix mesmo. Às vezes não consegue passar o primeiro anel. Geralmente, quando não se faz uma seleção antes, quando o veterinário não faz uma seleção, ficam muitas vacas difíceis de inseminar. E mesmo fazendo a seleção, vai passar uma ou outra vaca, porque não existe como, mesmo nos exames de toque retal, fazer uma seleção 100% de vacas de cérvix inseminável. 100% não, mas a gente consegue selecionar muitas de cérvix boa para a inseminação, que é o nosso alvo. O alvo do inseminador é passar o aplicador pela cérvix e depositar o sêmen
dentro do útero. Esse é o alvo do inseminador. Para isso, o inseminador tem que ter uma noção de higiene muito grande, né? E existe toda uma metodologia, né, para que não se leve contaminação através da vagina, cérvix e útero, né? Essas bainhas, inclusive, elas são descartáveis, né? É a única coisa que entra em contato com o animal é a bainha, nem o pallet de sêmen, né? Nem o aplicador. Só a bainha que veste o aplicador é que entra em contato com as mucosas, né? Mucosa vaginal, mucosa cervical e mucosa uterina, né? Existem alguns veterinários e alguns tratadores mais habilidosos, né? Eles conseguem inseminar no corno ipsilítere que houve a ovocitação. Existe isso? Existe, né? Mas geralmente para veterinários mais habilidosos, né? Nem todos vão fazer. Isso não significa que o veterinário é bom ou é ruim. Tem uns com mais capacidade, outros com menos capacidade para cada procedimento. Bom, depositado o sêmen aí, daí a 30, 40 dias, caso não tenha ultrassom, o veterinário vai lá e faz o toque na vaca ou na búfala, é tranquilo. Mas pode ser que a vaca entre em cio antes. Se ela entrar em cio antes, ela está já demonstrando que a inseminação não fertilizou ela. E aí, ou se insemina de novo, ou se coloca o touro, né? Tem fazendas que colocam o touro de repasse. Bom, a inseminação artificial, ela é base também para transferência de embriões, né? Na transferência de embriões, eu tenho uma doadora, essa doadora deve ter já sido avaliada zootecnicamente como uma excelente doadora para a característica que eu quero trabalhar, né? E essa doadora vai produzir os embriões. Beleza. Eu tenho que fazer a seleção das doadoras, mas eu tenho que também fazer a seleção das receptoras, que são as que vão receber esse embrião. Bom, e como é que é gerado esse embrião lá na doadora? É feito um programa de sincronização e superovulação da doadora. Quando eu falo superovulação, o que é que eu quero dizer? Eu vou aplicar hormônios em que essa vaca, em vez de liberar um ovócito, ela vai liberar 20, 30, 40, 50, não sei quantos, né? Existem aí as doadoras campeões que tem média de X. Existem que é aquela que em uma sincronização e superovulação deu 60 embriões, né? Mas tem outro lado da medalha. Cuidado. Todos esses embriões vão estar bons, viáveis? Não. Dificilmente uma doadora que dá muito embrião, todos são viáveis, né? Então, tem lá a classificação dos embriões. Dentro dessa classificação, né, o técnico vai escolher, e tem que ser um veterinário, ele vai escolher aqueles embriões que estão dentro dos parâmetros que estão lá no manual do Colégio Brasileiro da Reprodução. Tem outro o Colégio Brasileiro de Transferência de Embrião também, que preconiza como classificar os embriões. Mas, de qualquer forma, para que essa vaca fecunde os embriões, ela tem que ser inseminada ou o touro tem que cobrir ela, né? Porque um ovócito não fecunda sozinho, precisa de um espermatozoide. O que é feito? É feito a superovulação com sincronização, e quando essa vaca entra em cio, lá 12, 18 horas depois, como a gente já viu na aula passada,
vai se inseminar essa vaca. Geralmente se usa a inseminação. Por quê? Porque a inseminação, ela não vai carregada de sujeira. Todo o ejaculado do touro, né, tem bastante sujeira, por mais que você limpe e lave, né, o canal, ele vai ficar um pouco sujo. E quando houver o ejaculado, né, fica mais difícil na placa para procurar o embrião. E também essas sujeiras dificultam, né? Às vezes, a qualidade do embrião como é que chama? É prejudicada, já que dessa vez esse embrião vai ser colhido no útero da vaca. Bom, essa inseminação é feita, né? O sêmen vai lá, e se ela tiver lá 10 ovócitos, e esses ovócitos estiverem bons, eles vão ser fecundados. Daí, a 5 dias para 6 dias, ele já vai estar no útero. Ora, no 6º dia eu tenho que colher. Por quê? Porque senão ele implanta no útero. E depois de implantado, ele não tem mais como colher. Ele implantou, mesmo que eu lave esse útero para recuperar os embriões, ele vai estar ali implantado, ele não vai sair, ele está preso ao útero. Então, no 6º dia, eu vou lá, né, passo uma sonda vaginal, essa sonda vai lá no útero, eu encho esse útero com uma solução, né, um DPBS, uma coisa assim. Essa solução, essa sonda tem 2 vias, eu vou enchendo e vou drenando, né, esse líquido, que vai vir com os embriões fecundados, né, ou embriões não fecundados, ou embriões com defeito, ou embriões que estão em estágio que não são bons, extrusados, e aí tem várias classificações dos embriões, onde nessa placa que vai ser recuperada, ele passa por um filtro, né, fica naquele filtro, e daquele filtro se coloca numa placa e vai se classificar os embriões. Ora, cheguei ali, classifiquei os embriões, aqueles embriões estão todos ali do lado, agora eu vou implantar esses embriões nas receptoras. Beleza. Peguei as receptoras, botei lá, elas devem ter dado cio, né? As receptoras são sincronizadas também, porque é importante que elas entrem no cio no mesmo dia em que as doadoras entraram em cio. E vou colocar elas lá, vou pegar uma bainha, vou colocar esse embrião em uma palheta, né, um paetezinho, e ele vai ali num líquido nutritivo e conservador, e eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou passar pela vagina, passar pela cérvix, e lá no útero dessa receptora eu vou implantar o embrião, né? E aí eu aperto lá o aplicador, o líquido sai junto com o embriãozinho. Na volta eu olho para ver se não saiu sangue, não saiu nada, né? E vou anotar que aquela receptora número tal recebeu o embrião que foi gerado da vaca tal e do touro tal. Ela vai ser apenas uma barriga de aluguel. Vai haver influência genética da receptora? Nenhuma, porque a genética já foi no momento da fecundação, onde o espermatozoide fecundou o ovócito e ali se misturou as 2 fitas de DNA. Show, beleza. Então vai nascer um bezerro, né? Ou um búfalozinho, que vai ter uma parte do código genético da mãe, uma parte do código genético do pai, para cada característica. E aí eu vou começando a implantar, né, a genética desses touros e dessas vacas, porque vão nascer vários filhos, né, durante o ano. Uma vaca que só poderia ter um bezerro durante o ano, ela, utilizando a barriga de outras vacas, ela vai ter 20, 30, 40 filhos no mesmo ano. Então vão ser... Ah, professor, e saem cópias exatas? Não, porque eu
pareamento das fitas de DNA do espermatozoide com o ovócito, ele é aleatório. Né? Mas vão nascer muitos iguais? Vão nascer muitos iguais. Parecidos, eu não digo iguais, porque sempre tem um códigozinho genético que é diferente por mutação, por deleção, mas eles vão ser muito parecidos. Ora, aí eu vou ter uma porção de bezerros dessa vaca e desse touro nascendo na mesma época. Portanto, eu vou ter uma avaliação, né? Se eu teria 3, eu vou ter 30, 40 bezerros daquele touro e daquela vaca. Se a vaca, quanto mais endogâmico é o touro e a vaca, mais parecido, o percentual de filhotes, de filhotes parecidos vão ser gerados. Né? Quanto mais heterogâmico for o touro e a vaca, menos filhotes parecidos vão nascer. Isso é uma regra. Né? E é importante a gente saber isso, porque muitas vezes se acha que a pecuária, né, precisa disso, ela até precisa do melhoramento genético, depois desses doadores serem avaliados, mas precisa se avaliar o que eles produzem também. E muitas vezes tem criadores que não têm a capacidade financeira de sustentar, porque o custo da transferência de embrião, principalmente hoje com o dólar a R$4, 4 e lá vai fumaça, 5, sei lá, ele dificilmente vai dar um retorno. Porque um bezerro desse vai cair no chão bastante carinho. O diagnóstico da gestação. E aí, Rafez diz, o diagnóstico precoce é essencial para o manejo reprodutivo e produção econômica. Ora, eu tenho uma vaca que tem a gestação de 9 meses. Se com 30 dias, 40 dias, eu faço um diagnóstico de gestação, ou seja, por ultrassonografia ou toque retal, ora, eu vou já separando, não perco tempo, aquelas vacas que não emprenharam para o melhor pasto da fazenda. E já vou colocando o touro em cima, ou colocando o rufião, ou estimulando elas com luz, ou com qualquer outro tipo de manejo, para que elas entre si o mais rápido possível. Ou fazendo um flushing, que é o aumento da energia na dieta, né? Eu posso pegar e dizer, não, essas vacas daqui, apesar de estar com score bonzinho, eu preciso que elas deem cio logo para emprenhar logo. Eu vou dar um aporte de milho com soja, ou só milho, ou milho com farelo de algodão. Vou dar um aportezinho para essas vacas para aumentar a energia e ver se elas entram em cio para serem inseminadas. Né? E aí a presença do rufião ou da rufiona também estimula o cio. Né? Então, isso é importante. E aí eu vou ter uma produção mais concentrada, né? Os animais vão nascer e poderem ser avaliados com menos distorções, porque a maioria vai nascer muito perto um do outro. Quanto mais cedo eu fizer esse diagnóstico de gestação no meu rebanho, melhor. Mesmo porque durante o diagnóstico de gestação, eu acabo pegando algumas patologias. Raramente você não pega uma vaca problema quando você vai fazer um toque não fazendo. Né? Dificilmente. Né? Geralmente, quando você vai, tem 2, 3, a depender do tamanho do rebanho, até 10, até 20, a depender de quantas vacas você tocou. E aí é um outro efeito do diagnóstico de gestação. Eu não gosto nem de falar de diagnóstico de gestação. Né? Eu gosto de falar de diagnóstico reprodutivo. Por que reprodutivo? Porque a gente vai ver toda a parte normal, mas vai ver as patologias também. A gente tem que considerar isso. Palpação retal. Um toque seguro, né, para um veterinário, principalmente o que está começando ainda, é com 60 dias. Né?
E aí, aos 60 dias, você tem, no toque retal, você tem a detecção da parede dupla, né, pelo teste de beliscamento, que vai lhe dar uma maior segurança em dizer que essa vaca está gestante, né? Então, aos 60 dias, é um toque mais seguro. Por quê? Por causa do tamanho, né, de todos os envoltórios gestacionais, da quantidade de líquido e tamanho do feto, porque aos 60 dias já é feto. Bom, esse é o toque mais seguro. Geralmente a gente preconiza 60 dias. Ah, professor, tem um veterinário amigo meu que com 30 dias ele toca sim, sim, mas o percentual de erro é maior. Ah, professor, mas ele trocou 30 vacas, não errou nenhuma. 30 vacas não é nada, né? 30 vacas é uma amostra bem pequena para se avaliar toque retal. Pode ser para outra coisa, mas para toque retal é muito pequeno. Porque quando ele completar mais 30, mais 30, mais 30 e fizer 300, ele vai ter erro nesse meio. Viu? Então, não tem como não ter, né? Você vai ver muito... Eu costumo dizer que a pecuária, principalmente a bovina, ela tem essa cultura, né, de dizer que aquele não erra, aquele que é o bom. Não existe trabalho sem erro. Os trabalhos científicos mostram de 5% a 10% antes dos 60 dias. Aos 60 dias, na faixa de 5%, e daí por diante, né, vai depender, porque quando essa gestação estiver lá na frente, também é uma probabilidade de erro de toque muito grande. A presença do feto mediante a tentativa manual de colocar o movimento do feto contra a parede do útero, que a gente chama de balotamento, né? Então, essas duas provas aos 60 dias lhe dão uma segurança muito boa. É como se tivesse uma bolinha dentro de uma bola de encher cheia de água. Se você movimentar, você vai sentir que essa bola vai voltar e vai bater contra a parede da bola de encher. Né? Os paulistas chamam de bexiga. Vou encher a bexiga aqui para fazer o aniversário, né? Mas eu chamo bola de encher, bola de aniversário, né? Você encheu ela de água, botou uma bolinha dentro, se você balotar, quer dizer, fizer movimentos, ele está ali flutuando, ele vai bater na parede e você sente ele. O beliscamento, o balotamento, aos 60 dias, lhe dá uma segurança muito grande. E aí tem, né, a obstetrícia veterinária de Prestes e nosso amigo Alvarenga, que já veio palestrar aqui na Unime algumas vezes, né? Quem teve a satisfação de tê-lo palestrando na Unime, né? E outro diagnóstico a gente pode fazer por ultrassom, né? A gestação do saco amniótico em forma esférica, né? Tem-se apenas 2 centímetros de diâmetro, e lógico que com um ultrassom, né, a gente faz com 28 dias de gestação. Eu imagine que a cada ano eu consigo economizar 1 mês de diagnóstico, em 10 anos, 10 meses, né? Em 20 anos, 20 meses, e por aí vai. A pecuária não faz essa conta. Fora isso, o quanto eu afasto de vacas problemas no diagnóstico, que eu gosto de chamar de reprodutivo e não de gestacional. Porque você já está ali, já está prestando serviço, presta ele completo, de boa qualidade. Vai demorar mais, mas você aumenta a eficiência do seu rebanho, porque tira vacas que não deveriam estar ali naquele momento, né? Por isso que a gente fala em diagnóstico de gestação precoce, é o melhor momento que a gente tem. Gente, e aí nós temos mais algumas outras biotecnologias, né? Que é a FIV, a fecundação in vitro, que é a clonagem, né? Que a gente utiliza pouco. Alguns programas que utilizam FIV têm se deparado com alguns animais que nascem de fecundação in vitro, não são todos, mas alguns, com uma certa linfagia, né? E
já no seu desenvolvimento, ele não tem a parte reprodutiva lá muito boa, mas são alguns, não são muitos, né? Mas tem se reparado isso em animais gerados por FIV ou por clonagem, principalmente na cadeia de células imunológicas. Então, isso tem se observado, tem se tentado corrigir, né? Existem tantas outras biotecnologias hoje em dia sendo feitas, né? Mas, de uma certa forma, essas são a maioria das biotecnologias utilizadas hoje no nosso rebanho. Comprovado, com melhores resultados, a inseminação e a transferência de embrião. Ainda, apesar de estar se vendendo esse serviço de FIV e clonagem largamente aí, poucos fazendeiros fazem por causa do custo que é alto, mas está vendendo largamente esse tipo de serviço, né? Apesar de estar se vendendo bastante esse tipo de serviço, mas é um serviço de alto custo. Então, eu tenho que vender meu bezerro bem carinho, né? E se for para vender na balança, aí é complicado, né? No caso de inseminação artificial, não. A gente consegue, hoje em dia, é uma técnica mais barata, a gente consegue, hoje em dia, implantar a inseminação artificial para animais de carne e de leite a baixo custo, né? Então, bem gerida, a gente consegue que esse melhoramento trazido pela inseminação, né, que vai levar a utilização de matrizes e reprodutores melhorados, a gente consegue sim pagar esse custo, né? Mas no caso da FIV e da clonagem, fica um pouco difícil se fazer animal que vai para abate ou para a produção de leite com esse custo elevado, certo? Gente, me fala aí, vamos lá para o chat para ver se tem alguma pergunta. O chat ainda está fechado, próprio. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Permitir, produzir, salvar como. Tem alguém com o chat aberto? Veja aí se teve algum efeito. Veja aí se alguém tem acesso ao chat. Oi? Pessoal, Tem acesso não. Continua fechado. professor, se o senhor não convidou por e-mail cada aluno aqui, eu acho que não disponibiliza o chat não, viu? Tá. Então, eu vou voltar aqui uma pergunta. Tem alguém com o chat aberto? Porque na reunião passada teve pergunta, inclusive. E eu estou no mesma coisa. Deixa eu ver se tem algum manejo aqui. Na reunião passada não teve não, amiga. Foi a mesma coisa que eu te mandei aquela foto. A gente estava falando pelo microfone. Acho que você está confundindo com a aula de segunda, de clínica de grande. E a clínica de grande está o chat aberto. Não, mas, você quer ver uma coisa? Eu estou olhando aqui o chat e tem pergunta aqui no chat. Não de hoje. Não de hoje. Mas tem pergunta aqui no chat. Não de hoje. Deixa eu ver de que dia foi. Foi diante da prova. Depois da prova não teve mais pergunta aqui no chat. Deixa eu ver se tem algum manejo aqui, porque... Às vezes...
Ana Paula está aí? Ana Paula? Oi. Você está conseguindo ver o slide? Slide, sim. Tá. Dá uma olhadinha aí no chat agora, vê se você consegue. Não, professor, o chat nunca funcionou, não. Não, pra né? mim. Pra Não, mim, tudo pelo menos. bem. É que eu estou tentando aqui uns manejos, e aí eu fiz um manejo com você para ver. A gente tentou falar com a Aline sobre isso, e ela disse realmente que parece que na hora que o professor cadastra, teria que colocar os e-mails. Por isso que tem 2 matérias da gente, que é clínica cirúrgica e a clínica de grandes, e o professor Edward, ele colocou tudo, todos os e-mails de todo mundo, aí a gente tem acesso ao chat. Foi o que ela falou pra gente. Parecia que tinha que ser alguma coisa Ela me assim. falou isso de cadastrar, e eu fui e cadastrei. Só que não está aparecendo de novo para vocês. No início, assim, tiveram que não funciona mesmo. Parece essa mensagem pra gente, que só os membros da equipe podem acessar. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos cada um de uma vez. Se um está vendo que o outro está abrindo o microfone, né? Aí segura um pouquinho a pergunta, tá certo? E quem vê que não está abrindo o microfone pode passar pelo grupo para fazer a pergunta, tá certo? Vamos operar assim, porque eu vou quebrar essa cabeça aí. O de clínica, outro dia funcionou, eu acho que foi o de clínica. Esse daqui funcionou antes da prova, que eu estou aqui com ele aberto, e funcionou antes da prova. Depois da prova, aí não funcionou mais. Eu vou passar esse post aí para ver o que eles me Misa, falam. Misa. Deixa eu falar um negócio com o senhor. Não tem a ver com bovino, não. Tem a ver com clínica. Depois que o senhor passou a dar aula, eu não consegui assistir uma aula de clínica. Eu não sei nem o que, é que o senhor tá dando direito, porque eu não tô assistindo. Não consigo. Tudo que eu faço não funciona. Eu queria deixar claro mesmo que eu faço de tudo. Tá? Valeu. Mas, Gabi, é aquilo que eu falei. Tem que printar a tela, botar no caso de líder da clínica é Tayara, envia para a Tayara com a tela printada. Porque quando eu envio uma reclamação de vocês, eu já enviei várias, aí os TIs fazem assim, se printar a tela, nem adianta mandar. Eles já dizem a gente isso assim. Eu digo, meu amigo, está aqui a relação. Outro dia eu mandei uma relação. Poucos printaram a tela. Então, eles não olham. Eles não olham mesmo. Se não tiver a tela printada. Na primeira aula eu tirei o print e mandei pra ela. Das de ontem eu tirei, mas esqueci de mandar. Eu mando pra ela. Sempre para a Tayara. E aí Tayara junta tudo, como eu já expliquei a vocês, se vier no particular é complicado para mim. É muita coisa, mesmo porque não está vindo só aluno, não. Está vindo, às vezes vem mensagem do presidente, às vezes vem mensagem dos diretores, dos coordenadores, de outros professores, do corporativo, do treinamento, dos cursos que a gente tem que fazer. E aí vem uma porção de... Está chovendo e agora live virou brincadeira. Todo mundo hoje em dia, agora, eles sabem de alguma coisa. Eu não sei de onde saiu tanto cientista e professor na minha vida. Porque live tem de tudo. O cara ensina como calçar o chinelo, ele é o melhor do mundo em calçar o chinelo, o outro ensina como botar o fone. Está ficando uma coisa difícil. Lógico que nesse meio tem lives boas, né? Pois é, Gabi. Vamos para as dúvidas. Professor, qual o tempo desse congelamento do sêmen? Qual o tempo viável? O senhor falou que de 1 a 2 anos não teria 100% de garantia, né? Mas qual a média? A média de quê, Larissa? Para a conservação do sêmen. Ah, não. A média, Maria, tem sêmen aí de 10 anos congelado ou mais. Ou mais. Ele congelou, ele só vai perder se ele descongelar e congelar de novo. Às vezes acontece muito isso em fazenda, né? Lá em Boa Vista do Tupim, eu cheguei uma vez,
E o cara estava reclamando do inseminador, mas esse inseminador não era ele que cuidava do botijão, é o que eu falo sempre. Inseminador, para mim, tem que fazer tudo, olhar cio, cuidar do botijão, fazer tudo. Ele só ia para a fazenda para inseminar. O que aconteceu? Onde é que eu descobri o erro? Quando eu vi o intervalo entre uma nota de abastecimento e outro, né? Porque eu tirei uma dose de sêmen e fui analisar. Quando eu fui analisar, estava horroroso o sêmen. Eu digo, cadê a nota fiscal do sêmen? Aí veio. Aí eu vi que era a ABS PECPlan. Poxa, dificilmente a ABS PECPlan vai congelar um sêmen de má qualidade. Aí eu digo, não, isso aqui está errado. E anteriormente estava tendo um bom resultado. Eu nem tinha ido lá, mas estava tendo um bom resultado, porque você viu o número de bezerros. Tudo você tem parâmetro para analisar. Tudo. Aí o que aconteceu? Eu digo, me dá as notas de abastecimento aqui. Aí fui olhar as datas. Teve uma vez que o intervalo entre um abastecimento e outro foi muito grande, né? Foi berrante. Então, com certeza, esse nitrogênio baixou, esses sêmen devem ter descongelado e congelado de novo, né? Ficou meio que resfriado, não perdeu completamente a qualidade, mas a qualidade ficou muito baixa, né? E aí, acabou. Então, 10 anos, 20 anos, depende de você ter um bom manejo de botijão, né? E estar ali sempre submerso no nitrogênio líquido. Professor? Fala. Tem um período fixo para reabastecer, por exemplo, a cada 3 meses, a cada 2 meses, ou o parâmetro é avaliar o nível de nitrogênio mesmo? Geralmente, depois do manejo da fazenda, na época de inseminação, que você abre muito botijão, né? Você sempre está abrindo, porque você tem inseminar hoje, inseminar amanhã, né? Na época de cio, que geralmente é primavera, verão, se gasta mais nitrogênio, porque abre bastante, né? E aí se tem uma ideia, mas você tem uma réguazinha que você mede, né? Chegando a 18, 16 centímetros de presença do nitrogênio, com essa réguazinha que é medida, já se chama a empresa, para a empresa vir abastecer, né? Para que não baixe de 15, 16 centímetros de altura, né? Porque é mais ou menos onde a caneca vai estar, cheia de sêmen, né? Então, e isso aí, cada botijão e cada manejo vai ter um período diferente. Tem uns que é de 3 em 3, que é de 4 em 4, épocas de ano que quase não buliu, né? Mas quem toma conta do botijão é obrigado a medir. Por quê? Porque se acontecer um pequeno vazamento, ele está ali, mediu essa semana, deu X, a nota. Tem que botar a data, o horário e quantos centímetros estava. Mediu, poxa, esse botijão não costuma baixar desse jeito. O que é que está havendo? Já mede 2, 3 dias seguidos para saber se ele está com algum vazamento ou não. Mediu, está vendo que ele está baixando, mesmo que pouco, e que não era para ter baixado, chamar logo a empresa, olha, me traz o outro botijão aqui para a gente passar o sêmen para o outro botijão e vocês analisarem esse botijão se tem vazamento ou não. Tem que ser assim. Entendi, obrigada. Misa. Fala, Gabi. Stephanie tem uma dúvida, só que o microfone dela está desligado, e eu vou passar para o senhor. Vai. Ela quer saber se existe um estágio limite da gestação para fazer a palpação. Existe, antes de 30 dias, só com ultrassom, né? Que a gente viu lá com 28. E após 30 dias, o melhor toque, para toque retal, né? Sem auxílio do ultrassom, 60 dias. Menos disso, a probabilidade de erro é maior, né? E quando a gente chega no terço final da gestação, aos 8 meses, por aí, a palpação fica difícil, porque o bezerro já está enorme, é muito envoltório, e já está lá encostando no diafragma. Então, quem tem o bracinho curtinho mesmo, não vai. Quase que tem que entrar na vaca para conseguir palpar, né? Se for uma vaca comprida e profunda, né? E essa gestação vai estar ventral, porque o peso puxa ela para baixo, às vezes não vai conseguir palpar, né? Aí dificulta mais. Mas entre 30 e
e 8 meses, entre 1 mês e 8 meses, você pode palpar tranquilamente, né? Depois de 8 meses também ele está voltando, né? Às vezes você pega ele no 8º mês, ele já está voltando. Quando eu digo 8 meses, é 7 para 8, viu? Porque aí, 8 meses, ele já está na pelve de volta, que ele já está vindo para parir, para encaixar os 9 e parir. Né? E aí ele já vai estar ali, você vai pegar na cabeça do bezerro, vai pegar na mão do bezerro, nas patinhas, na mão não, nas patinhas, né? Pergunta a ela se foi respondido. Mais pergunta? Misa, eu tenho uma dúvida. Fala, Creso. Por exemplo, tem alguns líquidos que eles, não sei se perdem ou ganham algumas propriedades quando congela, entendeu? Aí você falou que o sêmen ele pode ser fresco, pode ser resfriado ou congelado. No caso, quando ele congela esse sêmen, ele se mantém normal, ele não perde nenhuma propriedade, nem ganha, ou qualidade, chega a perder qualidade, ou... Com certeza, ele perde qualidade, né? Mas ele, ainda assim, se bem congelado, né, em todas as suas etapas, da colheita até o congelamento, porque você vai resfriando, você faz uma curva de congelamento, e vai perdendo a qualidade. E quando descongela, ele volta a perder qualidade também. Só que essa perda de qualidade, ela não é tão drástica assim para tirar o poder fertilizante dele. Mas continua fecundando, mesmo congelado. Mesmo congelado, ele tem poder fertilizante, mas perde qualidade. Quando você vai fazer as análises preconizadas pelo Colégio Brasileiro de Reprodução, do Manual de Andrologia, e você pega um sêmen fresco, né, aquele que você coletou ali e analisou, né, aí você vai ver que as características de parâmetros físicos, morfológicos e patológicos são melhores do que do resfriado, que já passa por um resfriamento, né, e passa pela adição de diluentes e conservadores, e do que um congelado, porque você vai ter que descongelar. Então, no congelamento ele perde propriedade e no descongelamento ele perde propriedade também. Mas, mesmo assim, o poder fecundante dele ainda fica preservado. Não tanto quanto o do fresco e o do resfriado. Entendi, Misa. Misa, ela entendeu, disse que o senhor respondeu e agradeceu. Certo. Mas quem dá mais? Misa, Larissa. Fala lá. Não é pergunta, não. Isso é uma questão. Para a gente que está com esse problema de não conseguir acessar os slides, será que o senhor poderia mandar os slides para a Tayara e ela distribuir para a gente por e-mail ou no grupo? Eu vou consultar A gente não ficava não ser disponibilizado ainda, né? Eu vou consultar a Aline. Se a Aline disser que sim, que bote, além do AVA, bote para Tayara, eu boto. Para mim não tem problema. Isso não vai me dar trabalho nenhum. Eu porque, a princípio, nas reuniões, diziam que tudo era obrigado a fazer pelo AVA. Né? Aí eu não estava colocando, mas isso lá, eu acho que se ela me disser assim, não bote não, porque o corporativo está dizendo que tem que ser tudo pelo AVA. Aí tudo bem. E respondo a vocês. Mas eu vou consultar ela. Se ela disser que bote, eu boto. É só porque como está dando problema, né, para alguns conseguem acessar e outros não, aí para quem, a gente até pediu lá no grupo, mas a gente ainda não recebeu esses slides.
Aí já facilitaria, né, para quem não tem acesso aos slides. É, Viu? eu não vou me antecipar, eu vou pedir. E conforme for a resposta, eu vou botar para o líder Guido, né? Guido. Guido. Aqui é Guido. Aí eu respondo a Guido, ele responde a todo mundo no grupo. Certo. Ok. Tá certo? Obrigada, amiga. Não. Na verdade, eu queria ter feito isso logo de primeira, né? Mas como veio a... Eu queria botar no Ava e no grupo para Guido botar para todo mundo, mas... Não, trabalho só com Ava. Vamos lá. Dúvidas? Tamara Karen, qual é a sua dúvida? Tamara Karen foi tomar um cafezinho. Gente, em não havendo mais dúvidas, já anotei aqui as perguntas e as sugestões, né? E acho que foram boas sugestões. E vou consultar e responder para Guido, e Guido responde para todo mundo. Tá certo? Ok, gente. Então, lembre sempre de, toda vez que tiver algum problema, printa a tela, viu? E manda para o líder. Um abraço. Outro Lisa, boa Tchau, tarde. professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada.